3 da nossa cronologia de estudos da origem da espécie e composição florestal. E hoje vamos falar delas, das gimnospermas, as sementes desprovidas de fruto. Então, conforme a gente veio estudando, o nosso primeiro episódio tratou um pouco sobre as briófitas, o segundo sobre as pteridófitas, e agora, seguindo aqui o nosso plano de evolução, o advento das sementes que vão dar origem ao grupo das gimnospermas. Então, o próximo passo na evolução do reino plantae foi a presença de sementes nas espécies arbóreas, onde gimnosperma significa semente nua. Gimno significa nua e esperma, semente. Com isso, pessoal, trouxe um grande passo para a adaptação, reprodução e a colonização do ambiente terrestre, pois as sementes proporcionaram uma maior abrangência na sua estratégia de propagação, que predominantemente é anemocórica. Um pouquinho da história da evolução. Anteriormente, pessoal, era amplamente aceito que as gimnospermas se originaram no período carbonífero tardio, mas evidências filogenéticas e estudos posteriores, mais recentes, indicam que elas divergiam dos ancestrais das angiospermas. As gimnospermas, então, pessoal, constituem um grupo produtor das chamadas madeiras leves ou de fibras longas. No setor florestal são muito conhecidos por esses dois termos. O primeiro destes termos provém da tradição softwood, e o segundo termo explica-se pela predominância de traqueídeos longitudinais no lenho, que conferem certa homogeneidade ao mesmo e um desempenho cumulativamente as funções de condução e sustentação mecânica, incluindo-se entre as maiores células da natureza, uma vez que tais células variam de 2.000 a 6.000 micrômetros, segundo o estudo de Martiori, em 2005. Devido, então, às suas qualidades silviculturais, as gimnospermas demonstraram grande potencial para os florestamentos em países como o Brasil, onde a crescente pressão sobre as florestas naturais e o risco de extinção dessas madeiras nobres fez com que tornasse cada vez mais necessário um fomento da produção florestal e a busca e estudo numa diversificação dessas espécies utilizadas, para que tirasse um pouco a pressão sobre as nossas florestas naturais, sobre as nossas espécies como ipê, sobre jacarandá, sobre mogno brasileiro, entre outras espécies nobres, com o advento e com a silvicultura em cima dessas espécies de pinos e eucaliptos, que são basicamente as espécies de floresta plantadas, você desafoga um pouco a exploração das florestas nativas e passa a dominar esse plantio dessas espécies, que hoje a gente é altamente comercial. Elas têm as suas propriedades para os fins ideais e conseguem suprir muito bem o mercado, né, o setor florestal com elas. Então, os quais suprem apenas uma parte também das necessidades do setor madeireiro, sendo que para fins mais nobres ainda são vistos como de melhor qualidade as essências nativas, né, as espécies nativas, para finalidades como velaria, estrutura, entre outras aplicações. Então, pessoal, lá na evolução dos pteridófitos, a gente sai desse sistema de cilindro vascular e passa agora para ter uma estrutura mais elaborada no seu fluxo de seiva. Exemplificando aqui, a gente tem os vasos lenhosos e os vasos liberinos. Se pegarmos aqui esse corte do caule, né, conseguiremos ver isso numa visão mais microscópica. Sendo assim, né, os vasos lenhosos, a sua estrutura anatômica, nas coníferas, né, nas gimnospermas, ainda não são elementos de vasos. O que ocorre antes do elemento de vasos é o surgimento dos traqueídeos, que é uma estrutura especializada para fazer o transporte da seiva, porque essas espécies arbóreas elas têm grandes alturas e elas precisam de um mecanismo anatômico, morfológico, que possibilite com maior eficiência, né? Então, surgiu os traqueídeos. Você vê que tem esse fluxo de seiva passando por aqui, dentro é uma placa perfurada e tem essas pontuações de fluxo de seiva, dando origem a essa estrutura básica, mas de extrema importância para a evolução, né? Aí aqui na figura 3, então, tem como se fosse um cubo, a gente removeu num corte transversal da madeira,
Então temos as três visões, né? A visão transversal, que é a visão de cima do topo, como se fosse o topo aqui, assim você faz o corte, você tem essa visão transversal, aí a visão tangencial e a visão radial. O importante aqui não é os três planos, pessoal, é só mostrar, assim, a título de morfologia e anatomia, como que aparecem ser os traqueídeos, né? Aqui você tem uma pequena visualização deles no plano tangencial, com essas pontuações são os raios parenquimáticos, né? E com uma vista radial, você consegue ver melhor a aparição dos traqueídeos aqui, sendo dessa forma na vertical, né? E na horizontal a gente está vendo esses raios parenquimáticos. E aqui na visão transversal, que a gente consegue ver uma característica muito marcante nas coníferas é a demarcação dos anéis de crescimento, né? Então a gente consegue ver aqui os raios parenquimáticos, os tecidos e os traqueídeos. Agora vindo aqui um pouco para falar um pouco sobre o ciclo de vida dessas espécies, né? Que se dá através de a presença do estróbilo masculino, né, numa imagem real, e o estróbilo feminino. Então ela é sexuada, né? Ela é uma reprodução sexuada. Desculpa. Sendo assim, vemos aqui que dá origem ao estróbilo masculino, feminino. Ela ocorre a liberação dos esporos, a fecundação, aí dá origem a essa semente, que tem essa estrutura aqui embaixo, né, ela é alada, porque, como havia dito, a sua dispersão é anemocórica, e significa que ela é para o vento, né? Então, assim, se especializou numa estrutura que fosse favorecida pela dispersão pelo vento. E a semente em si é essa pequena pontuação preta dentro dessa semente, dessa estrutura. Que é revestida, tem essa revestimento na parte externa, é uma reserva nutritiva e o embrião logo dentro. Sendo assim, ela acaba voando, é, pousando sobre um solo, dá-se origem à plântula, né? E assim dá origem ao seu ciclo, né? Fecha o ciclo aqui das gimnospermas. Esse é o exemplo de um pinus, de um pinheiro. Então, o papel ecológico das gimnospermas, podemos falar que essas espécies, que se encontram nesta classificação de grupo, possuem significativa relevância pelo advento e surgimento da semente e, consequentemente, nessa síndrome da dispersão anemocórica, como havia comentado. Além da homogeneidade dos plantios compostos por essas espécies, que são denominadas coníferas. São grandes também produtoras de biomassa e também executam uma simbiose com bactérias e fungos, alguns gêneros, como as micorrizas, que a gente já estudou um pouco falando um pouco das pteridófitas. A sua presença é mais forte em ecossistemas de floresta temperada, e a longevidade destas espécies são altas, devido a ser comumente abrangentes em florestas que apresentam baixas temperaturas, onde causam desaceleramento do crescimento do seu lenho. As florestas temperadas, pessoal, elas têm características de baixas temperaturas e bastante presença de água, né? Então, é um ambiente em que elas se desenvolveram e obtiveram muito sucesso, assim, na parte da sua estrutura anatômica, né, dessas coníferas, para esse tipo de ambiente. Sendo assim, a gente traz um pouco aqui uma exemplificação de um desenho, ilustrando as gimnospermas. E aqui a gente tem os 4 grupos que abrangem o grupo das gimnospermas, assim, que são conhecidos como os pinheiros, né, que são os pinos, que também pode ser extraída a resina desse pinus, e a madeira é madeira de fibra longa, madeira leve, conforme havia dito, muito utilizada em plantios comerciais aqui no Brasil, devido à sua adaptação melhor e o seu ciclo ser encurtado aqui na zona tropical, né? Por se tratar de uma espécie de zona temperada, lá o ciclo de produção dessa madeira é mais longeva. E aqui no Brasil a gente consegue obter o mesmo volume de madeira em menos idade, né? Em um curto período de tempo. Também aqui é representante aqui das florestas subraflasmistas, né? As araucárias, o cedro, mais especificamente o cedro japonês, né? E as grandes sequoias, né? Das florestas da Califórnia.
Falando um pouco mais sério de japonês, tem aqui umas imagens diferenciadas, né, das acículas dele, da representação das sementes. Aqui um plantio convencional de pinos, um plantio de sequoias, uma exuberante bela sequoia, gigantesca. Aqui também o Parque das Araucárias, tem uns indivíduos aqui exemplificando. E também no grupo das gimnospermas entram essas cicas, né, que são usadas muito em paisagismos. São também pertencentes ao grupo das gimnospermas. Agora falando um pouco então das florestas onde essas espécies são originárias, né, são as florestas de taigas, que são as florestas de coníferas, as florestas temperadas e as tundras árticas. Então vocês podem observarem aqui no nosso gráfico que elas são aqui para cima do Trópico de Câncer, lá para a região mesmo norte assim do nosso globo, né, terrestre. Então você vê que tem uma abrangência aqui nos Estados Unidos, subindo um pouco para o Canadá e para a Antártica, aí aqui nas florestas boreais da Rússia, Finlândia, um pouquinho aqui dos países nórdicos. Então ela gosta mesmo daquilo, pessoal, desse ambiente aqui, ó, ambiente com neve, baixas temperaturas, alta umidade, e não que ela não venha, né? Elas são originais desses ambientes, conforme eu havia dito no slide anterior, depois que introduziram o Pinus, né, esse aqui no Brasil, o ciclo dele de crescimento para a utilização dessa madeira, né, no setor florestal acabou se encurtando aqui nas zonas tropicais. Isso nos deu uma grande vantagem, né, competitiva no setor, né, de produção dessas madeiras. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio com, até que enfim, as grandes angiospermas. Tchau.